Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo do terceiro bimestre, né? Hoje nós vamos falar sobre os sistemas genitais, masculino e feminino. Vamos falar também sobre gestação, sobre parto, né? Uma matéria muito interessante aí para vocês, tá certo? Em nosso país, há descendentes de diferentes povos e variados segmentos sociais. Como consequência da diversidade cultural brasileira, há enorme variedade de pensamentos e de comportamentos com relação à sexualidade. Todos têm o direito, assegurado por lei, de possuir sua própria opinião, o que inclui o tema sexualidade. As atitudes humanas dependem, entre outros fatores, de tradições culturais e religiosas. Agora, vamos tratar de um capítulo com temas polêmicos e sobre os quais há muitos pontos de vista diferentes na sociedade brasileira. É importante que, ao receber informações novas, como por exemplo, aqui estão nesta aula e nas próximas, sempre as confrontemos com nossos valores éticos, religiosos e morais. Nosso corpo possui um sistema reprodutor ou aparelho reprodutor que é diferente em cada sexo. O masculino aparece ilustrado na página 15 do LIP e o feminino na página 16. O sistema reprodutor possui partes externas e internas. No sexo masculino, a parte externa é formada pelo pênis e pelo saco escrotal, ou simplesmente escroto. Internamente, inclui 2 testículos, 2 vesículas seminais, 2 ductos deferentes e a próstata. Na puberdade, todo esse aparelho amadurece e passa a ser capaz de produzir sêmen ou esperma, que é uma mistura de líquidos e espermatozoides. Também na puberdade, o adolescente passa a ejacular. A ejaculação é a saída de sêmen pelo pênis que ocorre quando o mesmo fica ereto e existe grande excitação sexual. Ela pode acontecer durante sonhos eróticos, uma relação sexual ou a masturbação. A idade para as primeiras ejaculações pode variar muito de menino para menino. Geralmente, ocorrem entre 12 e 16 anos, acontecendo frequentemente durante sonhos com imagens eróticas, sensuais. A ejaculação durante o sono, chamada poluição noturna, ocorre imprevisivelmente. É comum na puberdade e mesmo depois dela. Não há nenhum motivo para ficar envergonhado de acordar com o pijama molhado de sêmen. É um fato normal. Depois que passa a produzir espermatozoides e a ejacular, um menino já pode engravidar uma garota. O homem continua a ter essa capacidade enquanto produzir espermatozoides ativos. Vamos ver agora como é constituído o sistema reprodutor masculino. A parte externa, ela é constituída pelo pênis, que é um órgão masculino por onde ocorre a ejaculação. A cabeça do pênis, onde existe a abertura da uretra, se chama glande e é revestida por uma pele chamada prepúcio. Muitos meninos, por razões médicas ou religiosas, têm o prepúcio removido por cirurgia. Essa cirurgia, chamada circuncisão, não prejudica em nada o funcionamento do sistema reprodutor. Bolsa escrotal ou saco escrotal. É uma bolsa de pele dentro da qual estão os 2 testículos. Agora, a parte interna, ela é constituída pelos 2 testículos, onde são produzidos os espermatozoides, ou seja, os gametas masculinos. Também formada por 2 epidídimos, onde os espermatozoides ficam armazenados. 2 ductos deferentes, são os tubos que conduzem os espermatozoides em direção à próstata no momento da ejaculação. A uretra, que é um canal que serve tanto para o homem urinar quanto para ejacular.
As duas vesículas seminais produzem um líquido que faz parte do sêmen e que alimenta os espermatozoides. A próstata produz um líquido que também faz parte do sêmen. Após os 50 ou 60 anos, é comum a próstata crescer, atrapalhar a saída da urina ou causar problemas graves de saúde, como câncer de próstata. Por isso, é aconselhável que homens com mais de 40 anos procurem anualmente um urologista para fazer uma avaliação. A ereção pode acontecer como decorrência da excitação sexual. Às vezes ocorrem ereções que não estão relacionadas à excitação. Quando a excitação masculina atinge seu grau máximo, ocorre a ejaculação, que é a saída de sêmen em jatos pela uretra. O sêmen é um líquido leitoso formado pela mistura dos espermatozoides produzidos nos testículos com os líquidos produzidos pela próstata e vesículas seminais. Nos meninos, debaixo do prepúcio, pode-se juntar uma mistura de gordura e de sujeira, que causa mau cheiro e até infecções. O banho diário é fundamental para remover essa sujeira. Durante o banho, o prepúcio deve ser puxado e a glande bem lavada com água e sabonete. O banho diário, com boa limpeza da região genital, também é fundamental para quem teve o prepúcio removido por cirurgia. Agora vamos falar sobre o sistema genital da mulher, ou sistema reprodutor feminino. Ele também é composto por uma parte externa e por uma parte interna. A parte externa é constituída pelos grandes lábios, que são duas porções de pele ao redor dos pequenos lábios. Os pequenos lábios, que são duas porções de pele que ficam de ambos os lados da entrada da vagina. O clitóris é um pequeno órgão cuja parte externa visível tem o tamanho de um grão de feijão. Quando estimulado pelo toque, pode proporcionar prazer à mulher. Abertura da vagina, por onde sai o fluxo menstrual e também o bebê durante o parto natural. Parte interna. Vagina é um órgão cilíndrico que tem cerca de 10 centímetros de comprimento, paredes de músculo e que liga a abertura vaginal ao útero. No processo de reprodução humana, o pênis é introduzido na vagina e ejacula no interior dela. Útero é um órgão que lembra em forma e tamanho uma pera virada com o pedúnculo para baixo. Suas paredes são de músculo. É dentro do útero que se desenvolve o embrião ou feto durante a gravidez. Toda mulher deve procurar anualmente o ginecologista, pois exames médicos apropriados podem prevenir sérias doenças relacionadas ao útero, como, por exemplo, o câncer de colo do útero. Os dois ovários mensalmente permitem o amadurecimento de somente um ovócito, célula que é liberada na ovulação dentro de uma das duas tubas uterinas. Excepcionalmente, ocorre o amadurecimento de 2 ovócitos ao mesmo tempo. As duas tubas uterinas, anteriormente denominadas trompas de Falópio, são canais que conduzem os ovócitos ao útero. Dentro delas é que ocorre a fecundação. No esquema de vocês tem aí também o desenho da uretra. A uretra ou abertura urinária serve para a saída da urina e fica entre o clitóris e a entrada da vagina. Essa estrutura, ela faz parte do sistema excretor e não do sistema reprodutor feminino. Ela entra no sistema reprodutor masculino porque os espermatozoides saem pela mesma abertura por onde sai a urina, ou seja, pela uretra. No sistema genital da mulher, não. A uretra tem a única função de excretar urina. Por isso, ela não faz parte do sistema genital da mulher. Após urinar ou evacuar, as meninas devem estar atentas ao modo como usam o papel higiênico. Ele deve ser passado sempre da região vaginal em direção ao ânus,
nunca ao contrário, pois isso faria eventuais fragmentos de fezes passarem para a região da abertura vaginal, podendo causar infecções na vagina e na uretra. O banho diário, com boa lavagem da região genital, também é fundamental para evitar mau cheiro e infecções. No sexo feminino, a parte externa do sistema reprodutor é denominada vulva e inclui os grandes lábios, os pequenos lábios e o clitóris. A parte interna engloba a vagina, o útero, os ovários e as tubas uterinas. Desde que nasce, a menina já tem os seus ovários milhares de células especiais, os ovócitos. A partir da puberdade, um ovócito amadurece a cada mês e é liberado em uma das duas tubas uterinas, é a ovulação. O ovócito não se locomove por meios próprios, é impulsionado por movimentos de cílios que existem nas paredes da tuba uterina. O trajeto do ovócito em direção ao útero leva cerca de 3 dias. 1 ou 2 dias após a ovulação e, portanto, ainda na tuba uterina, esse ovócito estará apto a gerar uma nova vida, desde que ocorra a fertilização. Após esse tempo, ele se degenera, ou seja, morre. A reprodução humana envolve a penetração do pênis ereto na vagina durante uma relação sexual. Com a excitação, o homem ejacula e o sêmen é depositado na vagina. Numa ejaculação são liberados entre 200 e 500 milhões de espermatozoides, que são dotados de um flagelo, uma cauda móvel, e se locomovem ativamente. Vocês têm o esquema do espermatozoide na página 16, naquele texto escrito Saiba Mais. Ali tem informações e o desenho de um espermatozoide com as suas partes. Caso os espermatozoides em tempo hábil se encontrem com o ovócito, apenas um deles conseguirá penetrar em seu interior. Imediatamente após essa penetração, o ovócito completará seu amadurecimento e se transformará numa célula denominada óvulo. O óvulo e o espermatozoide, já presente em seu interior, unem seus materiais genéticos, completando a formação da primeira célula de um novo ser humano. A união de espermatozoide e óvulo, chamada fertilização ou fecundação, produz a célula ovo ou zigoto. Este continua sua viagem pela tuba uterina e sofre sucessivas divisões celulares. Chegando ao útero, implanta-se ou fixa-se na parede do útero e prossegue seu desenvolvimento. Essa implantação no útero, chamada nidação, dá início à gravidez ou gestação. Tudo correndo bem, em 9 meses um bebê estará pronto para nascer. A ação dos hormônios sexuais femininos prepara mensalmente o útero para a chegada do zigoto, preparação que envolve a formação de um revestimento de camadas de células, rico em vasos sanguíneos. Caso não ocorra a fertilização ou a fecundação, todo esse revestimento do útero se desprende e sai pela vagina, na forma de um sangramento, chamado fluxo menstrual. A menstruação, saída de fluxo menstrual que dura de 3 a 6 dias, repete-se mensalmente caso não ocorra a fertilização. A primeira menstruação, chamada menarca, evidencia que a adolescente já é fértil, já pode engravidar. A idade em que ocorre a menarca pode variar desde os 9 até os 18 anos. Nas brasileiras, é mais frequente entre 11 e 14 anos. Considera-se como o primeiro dia do ciclo menstrual aquele em que vem a menstruação, ou seja, começa a sair pela vagina o fluxo menstrual. Quando chegar a próxima menstruação, será o primeiro dia do próximo ciclo menstrual. Assim, um ciclo menstrual se inicia no dia em que vem a menstruação e termina no dia anterior à chegada da próxima menstruação. Esse intervalo varia de mulher para mulher, sendo em média de 28 dias, mas podendo variar de 21 até 31 dias. É comum nos primeiros anos que se seguem a menarca o ciclo menstrual ser irregular, ou seja,
O intervalo entre as menstruações às vezes pode ser mais longo e às vezes mais curto. Para algumas mulheres, o ciclo menstrual permanece irregular durante toda a vida. Uma visita a um ginecologista permite esclarecer qualquer dúvida que uma garota tenha sobre seu corpo e o seu ciclo menstrual. O ginecologista também pode auxiliá-la caso sinta desconforto antes ou durante a menstruação, proveniente, por exemplo, de cólicas ou dores de cabeça. A menstruação costuma ocorrer 14 dias depois da ovulação. Para algumas mulheres pode-se tentar prever o dia da ovulação. Sabe-se que a duração do ciclo pode-se calcular o primeiro dia da próxima menstruação. Contando-se 14 dias antes desta data, chega-se ao provável dia da ovulação. Pode-se agora calcular os dias férteis da mulher, isto é, os dias mais prováveis em que ela possa engravidar. Os espermatozoides podem sobreviver até no máximo 3 dias dentro do organismo feminino. Portanto, uma relação sexual até 3 dias antes da ovulação pode provocar gravidez. A fecundação também pode ocorrer até 2 dias após a ovulação, porque esse é o tempo máximo que o ovócito sobrevive. Assim, não é em qualquer período do ciclo que a mulher está fértil, mas caso a mulher esteja nos seus dias férteis e o homem ejacule na vagina ou próximo à sua entrada, poderá ocorrer gravidez. O desenvolvimento do novo ser até o dia do nascimento leva cerca de 9 meses, tempo que é mais bem expresso em semanas. Uma gravidez típica costuma durar entre 36 e 40 semanas, geralmente 38 semanas. As mudanças que acontecem com o feto durante a gestação podem ser agrupadas em 3 estágios, cada um com 3 meses ou trimestre. As alterações mais dramáticas ocorrem no primeiro trimestre de gravidez. A nidação ocorre cerca de 1 semana após a ovulação. Na terceira semana, o novo ser mede cerca de 2 milímetros e passa a ser denominado embrião. No final da 4ª semana, o coração já bombeia sangue. As células multiplicam-se rapidamente e sofrem diferenciação, originando os diversos órgãos. Ao final da 8ª semana, o embrião mede cerca de 3 centímetros e pesa aproximadamente 1 grama, tamanho e massa comparáveis aos de uma azeitona. Na 9ª semana, o embrião passa a ser chamado feto. Até então, recebia alimento diretamente da parede do útero, mas por volta desse período já recebe nutrientes e oxigênios em seu sangue por meio da placenta. A placenta, órgão especializado que se forma nos primeiros meses de gestação, também serve para o feto excretar substâncias que passarão para o sangue da mãe e serão expulsas para o meio externo por ela, pela expiração e pela urina. Na placenta, o sangue da mãe e do bebê não entram em contato direto, mas substâncias são trocadas entre ambos. É por isso que os médicos devem tomar muito cuidado ao receitar medicamentos a uma gestante. Eles podem passar para o feto e eventualmente prejudicá-lo. No final do primeiro trimestre, os órgãos do feto já existem, mas ainda são primitivos em seu funcionamento. O feto tem forma visivelmente humana, porém a cabeça é desproporcionalmente grande. Ele começa a se mexer e exibe alguns reflexos simples, tais como sugar e assustar-se. A parte externa dos órgãos genitais já está formada e até pode-se saber o sexo por meio de ultrassonografia. Durante o segundo trimestre, a mãe começa a sentir os movimentos do feto. Ao final desse período, ele mede cerca de 30 centímetros e pesa em torno de 600 gramas, ou seja, pouco mais de meio quilo. Os órgãos estão mais desenvolvidos e o próximo trimestre, o último, será um período de crescimento ainda mais acentuado. O feto já não se mexe tanto, pois ele ocupa quase todo o espaço disponível.
O parto é o momento do nascimento do bebê. No parto natural, a ação de hormônios faz a vagina dilatar-se, ficando bem mais larga que o normal e permitindo a saída do bebê. Ao mesmo tempo, ocorrem contrações dos músculos da parede do útero, que empurram o bebê para fora. Ele sai do corpo da mãe pela vagina. Logo após o nascimento, o médico corta o cordão umbilical. O recém-nascido não sente dor quando ele é cortado e não vai mais precisar dele. Após o parto, passará a respirar diretamente com o seu sistema respiratório e a se alimentar de leite materno, que será processado por seu sistema digestório. O parto natural é o modo mais recomendado para o nascimento, a não ser nos casos em que a mãe ou o feto corra risco de vida e naqueles em que a mulher não entra em trabalho de parto, ou seja, não tem dilatação da vagina ou contrações do útero. Nessas situações, os médicos realizam o parto por cirurgia, chamado cesariana, no qual é feito um corte no abdômen da mulher, parcialmente anestesiada, por onde é retirado o bebê. Há casos de nascimentos que ocorrem antes de 36 semanas, são os partos prematuros. O último trimestre envolve acentuado desenvolvimento do sistema nervoso e amadurecimento dos pulmões do feto. Mesmo assim, bebês que nascem com 7 ou 8 meses de gestação têm chances de sobreviver, desde que recebam cuidados médicos apropriados. Existem gestações em que há mais de um embrião, ocorrendo a formação de gêmeos. Eles podem ser de dois tipos: monozigóticos, univitelinos ou idênticos, são aqueles gêmeos iguaizinhos e sempre do mesmo sexo, ou 2 meninos ou 2 meninas, pois um único ovócito é fecundado por um espermatozoide. Forma-se a célula ovo ou zigoto e esta se divide formando os dois futuros bebês. Temos também os dizigóticos, bivitelinos ou fraternos, quando há a liberação de mais de um ovócito durante a ovulação. Nós chamamos de poliovulação. Cada ovócito poderá ser fecundado por um espermatozoide diferente e originar um embrião cada. Nesses casos, podemos ter sexos iguais ou diferentes. A mulher possui um único tipo de óvulo, chamado X. Os homens têm 2 cromossomos sexuais, chamados X e Y. As mulheres têm somente um, chamado de X. Quando o espermatozoide X fecunda o óvulo, forma-se uma célula ovo ou zigoto XX, que dará origem a uma menina. Quando o espermatozoide Y fecunda o óvulo ou ovócito, forma-se uma célula ovo ou zigoto chamada XY, que dá origem a um menino. Portanto, quem determina o sexo do bebê é o homem, através do espermatozoide que vai fecundar o ovócito. Se um casal planeja ter um filho e sente-se pronto para isso, a gravidez será motivo de alegria e prazer. Uma gravidez indesejada, por outro lado, pode ser fonte de inúmeros problemas, principalmente na adolescência. Na espécie humana, as relações sexuais não visam exclusivamente a reprodução. Muitos casais optam por um relacionamento sexual sem desejar gravidez. É direito das pessoas optar por ter filhos ou não e, se desejarem tê-los, decidir a melhor época para isso. Obter informações sobre como ocorre a reprodução humana é o primeiro passo para prevenir uma possível gravidez. Então, temos que tomar muito cuidado e pensar muito nas nossas atitudes, não é? Uma gravidez indesejada é um problema muito sério. Então, existem meios de se evitar essa gravidez. Na próxima aula, a gente vai estudar esses métodos contraceptivos,
como podemos evitar uma gravidez que de repente não vai ser desejada, certo? Ter filho é a melhor coisa do mundo, mas um filho precisa ser planejado, precisa ser desejado. Prontinho. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem pelo chat ou a gente conversa aí nas aulas ao vivo, ok, pessoal? Beijo grande para vocês, até a próxima aula.